Olá, seres eternos, abençoados, iluminados e ilimitados. Quando você acreditar verdadeiramente nessas características que são suas, você terá se lembrado desse segredo milenar, que apenas algumas pessoas acessaram ou estão acessando. E assim, sua vida se transformará em uma experiência incrível. Se você está chegando agora aqui no canal, para que você entenda melhor, o ideal é parar esse vídeo e assistir antes os vídeos da parte 1 e da parte 2, onde eu explico quem eu sou e o objetivo atual do canal. E agora, sem mais delongas, vou iniciar a primeira parte da leitura do capítulo 2 desse livro incrível, O Maior Segredo, dessa autora maravilhosa que se chama Rhonda Byrne. Vamos lá? O maior segredo é revelado. Por que tão poucos descobriram a verdade? Por que a maioria de nós não foi capaz de compreender quem é? Como bilhões de pessoas podem ter deixado escapar algo tão vital para atingir a felicidade? Nós deixamos o maior segredo escapar por conta de um pequeno obstáculo, uma crença. Essa única crença nos impediu de realizar a maior descoberta que podemos fazer. A crença de que somos o nosso corpo e a nossa mente. Você não é o seu corpo. Lester Levinson diz: viemos a este mundo para ser um corpo a fim de aprendermos que não somos um corpo. Assim como você usa um carro para ir de um local ao outro, seu corpo é um veículo que você usa para se mover e experimentar o mundo. Como algo material, seu corpo não é consciente. Ele não sabe que é um corpo, mas você sabe disso. O seu dedo do pé não sabe que é um dedo do pé. O seu pulso não sabe que é um pulso. A sua cabeça não sabe que é uma cabeça. E o seu cérebro não faz ideia de que é um cérebro. Mas você conhece cada uma das partes do seu corpo. Como você poderia ser o seu corpo, considerando que conhece todas as partes diferentes dele, mas nenhuma delas conhece você? Foram perguntas desse tipo que permitiram que figuras importantes do passado desvendassem o mistério por trás de quem realmente somos. E aqui Rhonda cita de novo Lester Levinson. O pior hábito que adquirimos ao longo dos milênios é acreditar que somos este corpo. Acreditar que você é apenas o seu corpo é o que provoca o maior medo da humanidade, o da morte. Quando o seu corpo morre, você teme que vai deixar de existir. O corpo é como uma nuvem escura pairando sobre a sua vida. Lester Levinson diz: se deseja a imortalidade, desapegue-se do seu corpo. O fato de você não ser o seu corpo é uma boa notícia, pois um dia o seu corpo vai chegar ao fim, como acontece com todas as coisas materiais. O mundo é todo feito de coisas materiais e nenhuma delas vai durar para sempre, incluindo o seu corpo, que aparece e desaparece por meio do processo de nascimento e morte. O que você é de verdade nunca morre. E aqui, gente, eu fico me lembrando da frase bíblica: tu és pó e ao pó retornarás. Quando essa frase foi dita, é claro que estava se referindo a quê? Ao corpo. Nós sabemos que esse corpo não é eterno, como nada que é eterno. Na verdade, aqui nesse planeta, nada é eterno,
porém tudo se transforma. Aqui existe uma transformação constante das coisas. Então, o corpo, eu gostei aqui que a Rhonda veio e compara o corpo com um veículo, é isso. No livro Um Curso em Milagres, que é o livro assim da minha vida, é o livro que eu estudo diariamente com um grupo, ele fala muitas vezes que esse corpo é o nosso veículo de aprendizado. E quando você compreende que é realmente isso que esse corpo é, a gente passa até a cuidar melhor desse corpo, porque, opa, peraí, para eu estar aqui nesse sonho de vida e experimentar tantas coisas lindas que a gente pode experimentar, é claro que nós precisamos desse veículo para viajar aqui nesse sonho, porque viajar a pé é legal, mas é cansativo, né? Então nós precisamos desse corpo e a gente passa a reconhecer o corpo como um veículo, mas a parar de se identificar com esse corpo, porque nós não somos esse corpo. E aqui Moji diz assim: o que você realmente é não pode morrer. O corpo morrerá, mas você não é o seu corpo. E também tem outra citação de Lester Levinson que eu gostei muito, que diz assim: temos livre-arbítrio para nos identificarmos com o nosso corpo ou com quem realmente somos. O corpo corresponde à dor. O que você é, a alegria infinita. Então, olha que bacana, quando eu começo a me desidentificar do corpo, eu começo a acessar quem eu realmente sou. E aí eu saio da dor, do sofrimento e vou para a alegria infinita que eu já sou, a paz infinita que eu já sou, ou que nós já somos, porque todos nós somos um, e é na unicidade que a gente encontra essa paz, esse amor e essa alegria, e não na identificação com o corpo. O corpo parece que estão todos separadinhos uns dos outros, mas o que nós realmente somos não está separado, é uno, é um só. A saída para todas as dificuldades começa com o abandono da crença de que você é o seu corpo. Você não é a sua mente. A voz dentro da sua cabeça não é você, ainda que você provavelmente tenha acreditado nisso durante a maior parte da sua vida. Embora a voz dentro da sua cabeça soe como você, pareça saber muito sobre você e tenha se tornado muito familiar para você, ela definitivamente não é você. A voz na sua cabeça é a sua mente e você não é a sua mente. Olha, para vocês entenderem que interessante. Durante milênios, durante anos, a maioria das pessoas acreditam de verdade que são a mente e o corpo. E nós não somos nem a nossa mente, nem o nosso corpo. E aqui Lester Levinson traz uma citação muito legal. Se não há pensamentos, então não há mente. A mente é apenas pensamento. Quando eu comecei a estudar sobre tudo que eu já sei, que eu já coloco em prática na minha vida, uma das coisas que eu mais gostei é de aprender que a mente é um órgão e que, como todos os órgãos, ela tem uma função. A função da mente é criar pensamentos e ela cria pensamentos 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou seja, a nossa mente nunca para de criar pensamentos. Como que ela cria pensamentos? Baseada nas coisas que a gente vive, nas coisas que a gente vê, nas historinhas que nos foram contadas. Então, a mente é um mega computador. Tem até um estudo
né, que diz que a pessoa que criou o computador, ele baseou-se na nossa mente e que o computador ele é infinitamente inferior à nossa mente, porque a capacidade de criar pensamentos da nossa mente é infinita. Ela vai criar, até quando nós estamos dormindo, a mente está criando pensamentos. A maioria dos nossos sonhos são isso, a mente criando pensamentos. E onde que ela tira? Do passado, o tempo inteiro, do meu passado, do passado do outro. São só pensamentos. Se eu me identifico com essa mente, quer dizer que eu estou me identificando com esses pensamentos. Olha que loucura! E eu passo a ser os meus pensamentos. E a mente tem uma certa tendência para o sofrimento. É só vocês notarem. Um canal do YouTube que fala sobre qualquer bobagem relativa a sofrimento. São canais, gente, que tem milhões de seguidores. Os canais que falam sobre coisas sérias, que falam sobre esses segredos, as pessoas que eu sigo, aqui tem muita gente, tem 1 milhão. Pensa, enquanto um canal, outro dia eu vi numa reportagem, um canal que mostra coisas relativas a fazer coisas erradas no trânsito, um rapaz, que inclusive é menor, ele tem 10 milhões de seguidores. Olha, e aí depois a gente olha para esse sofrimento no mundo e questiona, ai, por que tem tanto sofrimento? Porque nós temos o livre-arbítrio. A gente se identifica com esses pensamentos, a gente se identifica com todo esse sofrimento e busca mais disso, porque o universo sempre vai dizer sim. Então, se eu estou conectada com esse sofrimento, com esses pensamentos, que na grande maioria são pensamentos negativos, eu vou ter mais disso para minha vida. A liberdade vem quando eu começo a buscar coisas que são realmente significantes e a me identificar com quem eu realmente sou. E aqui eu vou voltar para o livro. Se você fosse um pensamento, digamos, um pensamento de frustração, então desapareceria quando o pensamento de frustração desaparecesse. Você não é um pensamento, uma sensação ou um sentimento, porque também acabaria quando eles acabassem. Mas você continua aqui depois que isso acontece. Você está aqui antes de um pensamento, está aqui antes de um sentimento ou uma sensação e permanece intacto depois que eles vão embora. Isso fica muito óbvio quando você presta atenção. Sem dúvida, vivenciamos pensamentos, sentimentos e sensações, mas não somos nenhuma dessas coisas. De certa forma, é fácil compreender como falhamos em compreender quem de fato somos, porque o corpo e a mente são uma combinação convincente. A mente produz um fluxo constante de pensamentos, a maioria dos quais inclui a palavra eu, como se ela fôssemos nós. E talvez você se surpreenda ao saber que todas as nossas sensações corporais também vêm da mente, o que reforça a crença de que somos o nosso corpo. Não é como se você não tivesse um corpo e uma mente. Eles apenas não são quem você realmente é. Assim como o seu carro, eles são instrumentos afinados que você usa para vivenciar o mundo material. Você é mesmo a pessoa que acredita ser? Considerando todo o esforço feito para inflar o ego, a ênfase na autoestima, na reputação, na realização, na aparência física, na aquisição de bens materiais, é um milagre que o despertar ocorra. E aqui é uma frase da Jean Fraser. Por quê, gente? A despertar essa outra forma de enxergar quem nós realmente somos é um nível onde nós entramos e acessamos algo muito maior que esse corpo e essa mente.
E aqui a Rhonda vai começar a falar do ego. O ego, aquela pessoinha que parece existir, mas que em última instância, como diz o livro Um Curso em Milagres, é apenas uma ilusão. Mas agora a Rhonda vai explicar um pouquinho melhor sobre ele, tá? Ego, eu imaginado, eu simulado, eu apartado e eu psicológico são alguns dos nomes que mestres e sábios dão para a nossa identidade equivocada. Todas essas descrições se referem a um corpo e uma mente que juntos formam o que chamamos de pessoa. Quando nos referimos a nós mesmos, a maioria está falando dessa pessoa que acreditamos ser. Não existe isso de uma pessoa. Se você diz sou uma pessoa, então tem que dizer qual pessoa. Houve um bebê em algum momento, um adolescente, uma criança, no meu caso, uma adulta, e todo esse processo logo chegará ao fim. E aqui é uma citação de Deepak Chopra, gente. O Deepak Chopra, ele é um médico indiano assim maravilhoso também. O próximo livro que eu quero ler e colocar um pouquinho aqui da minha compreensão, da minha humilde compreensão, é um livro dele, que se chama As 7 Leis Espirituais do Sucesso. Eu gostei muito dessa citação do Deepak Chopra, porque ele mostra, na verdade, nós temos personalidades ou personas. E o pior, né, gente? Além de identificar com esse corpo, com essa mente, com esse ego, a gente se identifica com todas essas personas, com todos esses personagens que nós permitimos ser criados para nós e nós reforçamos que eles existem durante todos os anos das nossas vidas. E aqui voltando para o livro, sua personalidade está em mudança constante. Então, se você é a sua personalidade, qual pessoa é? A zangada? A amorosa? A frustrada? A irritada ou a gentil? Você provavelmente acredita ser todas elas, mas não pode ser, porque se fosse, a pessoa irritada nunca iria desaparecer. Ela estaria sempre aqui. Ou, se realmente fosse a pessoa frustrada, quando ela desaparecesse, um pouco de você desapareceria também. Mas isso não acontece, não é? Você está aqui antes de a pessoa irritada surgir e também está aqui depois que a pessoa irritada desaparece. Está aqui antes que a pessoa frustrada apareça e está aqui depois que ela desaparece. Obviamente, você não é a sua oscilação de humor ou de personalidade. E aqui a Rhonda cita Monge, que eu gostei muito também. A pessoa apenas parece existir em razão da persistência e inquestionável crença de que há uma pessoa de verdade aqui. Mas a pessoa ou ego não pode existir sem acreditar nisso. É mera fantasia. Na verdade, não há pessoa alguma. O único residente desta casa, que é o corpo, é o eu puro. E aqui o Moji coloca o eu com E maiúsculo, que é o nosso verdadeiro ser. Ou seja, o que você é de fato, o resto é invenção. Não há 2 inquilinos neste corpo. Sempre houve apenas um. Acreditar no ego dá uma sensação de realidade, mas isso não é fato, apenas ficção. Muito lindo, não é mesmo? E aqui voltando para o livro, qual é o problema de acreditar que somos um ego ou uma pessoa? Nós nos sentimos insignificantes e extremamente vulneráveis.
Temos medo de que coisas ruins aconteçam conosco. Temos medo de ficarmos doentes e velhos e também da morte. Temos medo de perder as coisas que já conseguimos e de não ganhar as coisas que desejamos. Vivemos em uma condição de falta, acreditando que tudo é insuficiente: dinheiro insuficiente, tempo insuficiente, energia insuficiente, amor, saúde e felicidade insuficientes e vida insuficiente. Pior ainda, acreditamos que nós somos insuficientes. Nada disso é verdade. Na realidade, é o oposto da verdade, mas nunca seremos capazes de experimentar uma felicidade real e duradoura enquanto nos agarrarmos à crença de que somos apenas uma pessoa. Gente, é tão libertador quando a gente começa a se desidentificar dessa pessoa, dessas personalidades que nós construímos com a ajuda das pessoas ao nosso redor ao longo de muitos anos. Existem alguns estudiosos que dizem que a nossa personalidade é totalmente construída até os 21 anos. Outros dizem, a antroposofia, por exemplo, ela chega a dizer que uma pessoa tem a personalidade formada, ou as personalidades, né, gente? Porque eu via em mim inúmeras personalidades. Chega a ser completamente formada aos 28 anos. Então, olha, a gente se identifica com essas personalidades, com essas personas, mas nós não somos elas. A liberdade está justamente em olhar e falar: não, tá tudo bem. Eu tenho essas características, a minha pessoa tem essas características, mas eu não sou essa pessoa. Eu sou muito além desse corpo e dessa mente. Eu sou o todo, com todos ao mesmo tempo. Isso é muito libertador. Voltando para o livro, o ego não é quem você é, mas ele faz tanto barulho que você não consegue ouvir quem realmente é. Permitir que isso continue, alimentar e negar o seu ego é uma loucura. Então, olha, no primeiro momento, a gente alimenta o ego. Era isso que acontecia comigo, eu alimentava meu ego. Então, se dizia que eu era ignorante, era assim que eu me sentia, que eu era estúpida, era assim que eu me sentia. Eu dizia até o seguinte, que pau que nasce torto não desentorta, que é assim que eu sou, que eu não vou mudar. A gente costuma até dizer aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim. Não tem nada disso, gente. A gente pode mudar. Então, quando você compreende isso, no primeiro momento, você para de alimentar o seu ego. E não nega que ele existe nesse primeiro momento. Eu tenho que olhar e falar: peraí, existe algo aqui em mim que não sou eu. Eu não preciso andar de mãos dadas com esse carinha. Porque, gente, esse carinha ele é muito louco, né? E eu não quero mais ser ele. Então eu vou me desconectar, eu vou me desidentificar de tudo isso que eu acreditei que era eu. E aí começa uma vida nova, e aí começa uma liberdade. E voltando para o livro, é mais provável que você esteja experimentando um corpo, experimentando uma mente e tendo a experiência de ser uma pessoa, mas essas são, na verdade, as menores partes de você e, em última análise, não são você, porque quando chega ao fim, o mesmo não acontece com você. Mas existe um você verdadeiro. Sim, gente, existe um você verdadeiro. Eu estou me conectando com esse eu verdadeiro e assim, às vezes eu me assusto porque, puxa, a Adriana ela é totalmente o oposto do meu verdadeiro ser. E hoje, como eu tô assim, a cada dia mais identificada com quem eu realmente sou, eu realmente tenho encontrado uma paz,
mas é uma paz tão grande que ela parece ser de outro mundo. E no fundo essa paz é de outro mundo, porque ela não tem como ser aqui, desse mundo louco, desse mundo insano, onde pessoas agridem pessoas, onde a gente está sempre na defensiva, onde a gente acredita que o outro tem como nos agredir. Gente, quando você decide conhecer a verdade sobre você, a vida vai te trazer muita oportunidade de você realmente se lembrar, porque é uma lembrança. Os bebês sabem quem eles são de verdade, por isso eles confiam na vida. Quando a gente começa a acessar essa lembrança, tudo se torna leve, tudo se torna fácil e tudo que você precisa chega na sua vida com muita facilidade, com muita alegria, com muita glória. E você vai viver em um estado de gratidão profundo, porque a vida deixa de ser uma luta e passa a ser uma experiência incrível e maravilhosa. E eu sei do que eu estou falando, porque é assim que eu tenho experimentado, eu tenho vivido. E não tem preço, realmente não tem preço. E hoje eu vou parar a leitura aqui do 2º capítulo nesse momento, porque senão vai ficar muito grande esse áudio. E a gente ainda tem mais uma segunda etapa dessa leitura. No próximo vídeo eu vou continuar a leitura do 2º capítulo e a gente vai ser revelado aqui para nós o segredo, esse segredo de descobrir quem realmente somos. Mas o segredo eu já falei nos outros vídeos, que é a gente se conectar com a consciência que nós realmente somos. Isso é libertador, isso é maravilhoso. Então, para quem ficou comigo até aqui, eu agradeço do fundo do meu coração. O meu desejo é que eu esteja realmente conseguindo te ajudar a se lembrar da sua verdadeira identidade e a manter essa lembrança, porque além da gente nos lembrar de quem nós realmente somos, nós temos que manter, porque o ego, esse serzinho que nem existe, ele faz de tudo para que a gente esqueça quem nós somos, porque aí ele fica no controle. Mas chega de deixar o ego no controle, o controle tem que ser do que é eterno. E nós somos eterno, e nós somos ilimitado, nós somos o contrário de tudo que nos foi ensinado. E chegou a hora da gente tomar as rédeas dessa experiência que nós estamos vivendo. E se você gostou do áudio, se você gostou, compartilha. Se não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa seu like, deixa comentário. Eu adoro quando eu chego, quando eu recebo que teve algum comentário, porque é gostoso essa interação entre nós. E além de tudo, o YouTube entende que esse conteúdo é bom e mostra para outras pessoas para que o canal cresça, porque o canal crescendo, a gente está levando para outras pessoas essa nova maneira de enxergar a vida, de viver a vida e essa lembrança de quem nós realmente somos. Então, eu fico muito agradecida, eu estou muito agradecida de estar aqui, eu estou fazendo isso com muito amor, com muito carinho, porque eu realmente, como a Bar diz, quem descobre o segredo nunca quis esconder esse segredo. Esse segredo, ele está aqui para todos nós acessarmos agora. Ele não é um segredo que está debaixo de 7 chaves. Não, ele está bem na nossa frente. A gente só precisa tomar a decisão de acessar esse segredo. Então, é isso. É muita gratidão. E na semana que vem eu continuo a leitura do 2º capítulo do livro O Maior Segredo. E até lá, vamos seguir aí nessa lembrança diária dessa conexão com o nosso eu maior, tá bom? Fiquem com Deus e até semana que vem.